libertadora. O verdadeiro culto de libertação é quando se prega o evangelho. Culto de libertação não tem nada a ver com gay, sai, expulsa. Isso não tem nem na Bíblia. Verdadeiro culto de libertação é na mente, chama-se metanoia, a libertação da mente. E é o que nós vamos ter hoje, agora, amém? Estamos, meus irmãos, aqui no Facebook, que alegria, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por várias manifestações. Eu louvo a Deus pela igreja que se reúne neste momento para compartilharmos de alguns dons, dentre este, a sabedoria predestinada. Meus irmãos aqui no YouTube, olha, os comentários estão liberados, tá? Até mesmo para aqueles abençoados, o comentário está liberado. Olha, o tema da nossa mensagem é mestres pelo tempo decorrido. Hebreus capítulo 5, versículo de número 11 e 12. Vamos ler. A esse respeito, Paulo pregando aos Hebreus: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres atendendo ao tempo decorrido, este é o tema, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor, eu te louvo e te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais, na carne, a fazer uso de mais uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes. Esta noite, empurra esta espada um pouquinho mais no nosso interior, dividindo juntas e medulas, para que possamos compreender o Evangelho de Cristo. E todo o povo aqui pela internet reunido diga amém. Meus amados irmãos, existem coisas no Evangelho que os homens complicam, mas não precisa nem de revelação, é só ter os olhos iluminados para entender. Veja como isto para mim é muito claro. Olha só, a esse respeito, Paulo estava tendo um assunto já no contexto. Disse Paulo: eu tenho muita coisa que dizer, mas elas se tornam difíceis de explicar. Significa que Paulo tinha muita revelação, Paulo tinha um conhecimento que ele chamou de palavras inefáveis. Quando ele retorna do terceiro céus, diz que ele ouviu palavras inefáveis que aos homens não é lícito nem falar. Então Paulo vai aos Hebreus e diz: eu tenho muitas coisas que dizer a vocês, só que essas coisas são difíceis de explicar. Mas por que o que Paulo tinha para falar se tornaria difícil de explicar? Por quê? Por quê? Porque vocês têm de se tornado tardios em ouvir. Amados, as pessoas me atacam dizendo: você fala mal de crente. Não, eu não falo mal de crente, porque crentes estão aqui diante da palavra. Eu desperto o religioso, amado. É diferente. Falar mal de um crente é se eu falasse que você estaria andando errado, mas você anda correto pelo Evangelho. Você sabe que não deve dar dízimo, você sabe que não se deve passar óleo, você sabe que o batismo não é nas águas.
Então eu falaria mal se eu falasse de você, mas eu desperto o religioso. Por quê? Porque o religioso não quer ouvir. Faz um culto de consagração, a casa lota, porque o crente não quer ouvir. O crente não tem paciência para ouvir. Você entra dentro de um local chamado igreja, é 10 minutos para o corinho, meia hora pedindo dinheiro, 20 minutos para aquela irmã que teve uma visão, 15 minutos para a irmã que teve uma revelação, e a palavra, 10 minutos, e o pastor tacando diabo, tacando Exu, tacando pombagira. Abre a Bíblia no Salmo 40, no Salmo... O cristão não tem paciência para ouvir os ensinamentos do Evangelho. E quando a gente vai pregar, os ataques são diversos. Amados, o homem vem do terceiro céu com uma sabedoria predestinada, e disse para essa gente: eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não querem ouvir. As pessoas não querem culto da palavra. Uma irmã me disse: lá eu não vou mais, o senhor me desculpa. Lá tem café, tem bolo, tem chocolate, tem quindim, mas eu não vou mais. Vocês só pregam a Bíblia. E você queria o quê? Eu queria que no final do culto, o senhor recitasse um mantra, pedisse para a gente aceitar Jesus. Vocês não pedem nem para aceitar Jesus. Meu Deus, vocês se tornaram tardios em ouvir. Já visto que quando a gente abre as epístolas de Paulo, o Evangelho, tinha uma irmã que nós falamos assim: abre em Tito. Ela perguntou assim a minha esposa: quem é Tito? Minha esposa falou: é uma epístola que Paulo enviou a um homem, está na Bíblia. Ela, tá. Ela foi procurar lá em Apocalipse. Minha irmã, depois de Apocalipse não tem, é antes. Você sabe, as pessoas se tornaram tardias em ouvir. E quando ouvem que o diabo foi aniquilado, uia! Não, mas aqui não pode, porque isso, porque aquilo eu vi. Não viu nada. Eu vi sim, eu vi. Ele estava em cima do meu telhado, ele fez maiau. Não é diabo, minha irmã, é gato namorando a noite toda. Porque se tornaram tardios em ouvir. E quando ouvem a palavra inefáveis, quando ouve evangelho revelado, espanta. Não, te espantou quando você ouviu primeira vez certas coisas pregadas pelos pregadores da graça de Deus? Espanta, não espanta? A primeira reação é: esse cara está coisado, esse cara está pregando heresia, esse cara está com um cão. E Paulo então diz no versículo 12 de onde saiu a nossa inspiração: pois com efeito, olha, Paulo disse: quando vocês, com efeito, quando devia, eu vou ler para atualizar, para ficar mais fácil o entendimento. Pois com efeito, quando vocês já deveriam ser mestres pelo tempo decorrido. Pelo tempo que se está na igreja, a pessoa já deveria ser mestre. Mas ela ainda confunde gafanhoto com demônio. Já deveria ser mestre. Mas disse Paulo: vocês ainda tendes necessidade de que alguém vos ensine de novo. De novo por quê? Porque uma vez que a pessoa entende a graça de Deus, o seu mestre, o seu professor é o Espírito Santo, porque foi uma das promessas que ele fez. Ele disse: eu vou escrever a minha lei na sua mente e sobre o seu coração eu vou imprimir, e ninguém ensinará, porque todos me conhecerão. Mas o povo não conhece.
O povo não entende. O camarada ora, pede a Deus, aí Deus dá um Fusquinha 1980. Ele pega o Fusca e vai apresentar a Deus. Na mão de quem? Do pastor. Ué, mas se foi Deus que deu, como que o pastor tem que apresentar? Você deveria ser mestre para entender que se chegou na tua mão, foi Deus que te deu, não tem que passar pela mão do homem, fia. Então Paulo diz: atendendo ao tempo decorrido, vocês têm necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, agindo assim, vocês se tornam como necessitados de leite e não de alimento sólido. Amados, me desculpa, mas o ensino do sistema religioso, e quando eu falo sistema religioso, eu vou dar nome aos bois igual Paulo fazia. Eu estou falando da igreja evangélica, tá? Porque a igreja evangélica com o seu ensino é igual o ensino da minha época. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Para que ensinar isso se quando chega na faculdade a pergunta é outra? Meu filho nasce hoje, nos anos de hoje, já sabendo, porque eu já falo para ele: meu filho, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. O ensino hoje é qual? Quem foi que descobriu o Brasil? Não muda. Isto é leite. O crente entra na igreja, a primeira pergunta que se faz é: quem quer aceitar Jesus? Isto é leite. Olha, Deus te trouxe aqui hoje, está te dando uma última oportunidade, hein? Isto é leite. O alimento sólido diz que ninguém pode vir a Ele se o Pai não o trouxer. Se veio aqui foi porque Cristo trouxe. Então, o que se dá aí fora é leite, é leitinho. Comer carne de porco pode? Hoje estamos na quaresma, tem lobisomem. Você sabe, o crente com medo de quaresma, meu amado, glória a Deus pela tua vida, porque se você aqui tivesse medo de quaresma, mas eu me transformava num lobisomem, porque não é possível, gente. Não, eu não vou para o culto de noite, porque sabe como é que é, estamos na quaresma, né? Meu amado, nós não podemos viver de leite. O que se ensina aí fora é tradição religiosa. Aquele pastor brigou aqui fazia uma campanha e um culto de quebra de maldição. Aí ele briga com o pastor daqui, aí ele abre uma porta lá, e lá ele faz o quê? Uma campanha e o culto de quebra de maldição. Aí lá, como tem alguém que dá um envelope recheado e grita muito o saramandaia, ele consagra esse homem a pastor. Esse homem a pastor, daqui a 2 semanas briga com ele, aí abre uma porta lá. O que é que ele faz lá? Campanha e culto de quebra de maldição. Anda na cidade às sexta-feira que você vai ver. Se não leem nem isso, eles não sabem nem se existe esse tipo de palavra. Atendendo ao tempo decorrido, vocês deviam ser mestre do evangelho. O que se gera na graça de Deus, bacharel é pouco. Nós não damos curso de teologia, que nós chamamos aqui de cemitério. Não é seminário, é cemitério, para ensinar hebreus, demonologia, para ensinar escatologia, para ensinar o território de Naftali, para ensinar essas coisas. Aí aprende tudo isso, abre uma igreja e diz: quem não der o dízimo está roubando a Deus, e o devorador vai na casa de vós-me-se. Que adiantou estudar teologia? Prega um crente da graça de Deus, pega você, barulha eles na palavra, porque quando você abre o evangelho, eles dizem pi.
Não tem pipipi, meu amado. É evangelho, é Paulo neles. O coro come. E abre em Gálatas e abre em Hebreus, eles dizem isso, o diabo foi aniquilado, e abre para cá e abre para lá, não tem ordenança, não tem isso, Cristo a nossa Páscoa, em todas as coisas nós somos inseparáveis, Ele nos rebata da pau, eles ficam doidos, eles ficam tontos, eles ficam babando. E um deles me perguntou: não é possível o senhor com a 4ª série? O senhor conhecer tudo isso? Como é que faz isso? Não faz, já vem pronto. Você rasga o seu coração diante do altar de Cristo, e Ele vê a sinceridade do teu coração, e Ele enche a tua vida de palavra, de poder, de unção, de autoridade, e abre aqui, e abre ali, e toma Paulo, e toma Paulo, e toma Paulo, e toma Evangelho, e toma poder de Deus. Abre em Romanos, abre em Hebreus, abre em Efésios, e os doutores ficam babando. Vocês se tornassem necessitados de leite. Eles estão aí fora tomando leite. Você é novo convertido? Daqui a 2 semanas você vai batizar nas águas. Meu amado, e coloca ônibus e vai para a cachoeira e dá banho nas pessoas e diz assim: mas Jesus mandou batizar. Isso é leite, meu irmão. Isso é leite. Coloca para mim Hebreus capítulo 6, versículo 1, não tem aí? Olha, vê se isso é leite, vê aí. Vamos ler. 6:1, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Tem aí? Tem mesmo? Vê aí. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. É para colocar de parte, deixar de lado, ou é para trazer para cá? É para deixar de lado. Deixa quieto isto. Deixar quieto o quê? Os princípios elementares da doutrina de Cristo. Aquilo que Ele ensinou nos dias de sua carne aos judeus. Era leitinho. Oração do Pai Nosso. Era para mim ou era para os judeus? Para os judeus era nosso. Era assim, ó: Pai Nosso que estás no céu. Mas hoje Ele não está mais no céu. Ele está em mim. Cristo em nós é a esperança da glória. Eu sou o templo do Espírito Santo. Isso é leitinho. Então Ele diz: deixemos-nos levar para o que é perfeito. Então há algo mais perfeito que os princípios elementares de Cristo, daquilo que Ele ensinou lá no começo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando, não fazendo, não colocando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Lá tem uma vírgula, ele vai mostrar o que é obras mortas. Coloca lá: o ensino de batismo. É para deixar de lado o classicatecúbitos, ou é para trazer para o que é perfeito? É para deixar de lado. Eu nunca li isto. Claro, você fez bacharel em teologia. Se estivesse entre nós, tu era mestre. O ensino de batismo e da imposição de mãos é para deixar de lado, ou é para quando terminar a reunião e falar: aqui está a minha mão cheia de calo, suada? É para isso? Não é. E sou eu que prego heresia, e sou eu que falo o que não está escrito. Talvez se eu botasse uma porta aqui dizendo: entrem pela porta que Jesus é a porta, todo mundo ia dizer: ui, mas que homem de Deus, olha como ele é usado nas divinas revelações. Se eu estivesse aqui numa heresia, debaixo de uma operação do erro, e falando o nome do teu CPF, ui, estava todo mundo aqui saltando. Mas isso é um local de mestres. Pelo tempo decorrido, a graça de Deus nos fez mestres. A você ninguém engana mais, e glórias a Deus por isso. Porque nós não vivemos de tradição. Eu fui batizado nas águas, aí hoje eu sou pastor, vou batizar esse irmão, amanhã ele batiza o outro, amanhã ele batiza o outro, e vai nessa tradição. Só que nós não somos tradicionais, nós vivemos da revelação do Evangelho. 1 de Coríntios capítulo 2, olha só o que diz aí, versículo 12 e 13, olha aí, olha aí, olha aí. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus,
Espírito com E minúsculo não é um ser espiritual. É essa comoção, são essas emoções que tem no mundo. Você sabe um espírito que governa o mundo? Às vezes o cara está lá na porta do bar, assim, escutando um funk. Aí a pessoa, não é nem por vontade dela, está no ponto do ônibus em frente. Sem querer ela bate o pé. Ou uma música suave, de uma canção, ela começa a lembrar. Não é que ela quer, porque é um espírito que governa aquele ambiente. É como uma pessoa diz assim: o amor está no ar. Não é que tem amor no ar nenhum, é porque esse espírito é contagiante. Então Paulo diz: nós não recebemos esse espírito do mundo. Esse espírito do mundo está dentro das chamadas igrejas. Porque no lugar onde deve ser pregado o evangelho, para ensinar a você não andar no engano, está lá o engano. Este é o espírito que está no mundo. Você imagina um homem estar aqui de terno e gravata a essa altura do campeonato, já tinha saqueado o teu bolso, já tinha pedido dinheiro para o lenço, para fita, já tinha te dado copo d'água, já tinha jogado uns 3 Exu Carinana nas tuas costas, você já estava com um gargo lá aqui teu marido dizendo: tem um demônio, a mulher dizendo: tem outro em você. Isso não é o espírito do mundo? Da ganância, da manipulação? Paulo disse: nós não temos recebido esse espírito do mundo, e sim, olha o que nós recebemos: o espírito que vem de Deus, para saltar no mistério, para bater pandeiro, para subir o monte, para fazer barganha. Nós recebemos o Espírito de Deus para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, se você está pagando por algo, você ainda não recebeu o Espírito de Deus. Correto? Correto. Se Ele me deu o Espírito de Deus para que eu conheça o que foi me dado gratuitamente, significa que se eu pago por alto, eu então não tenho o Espírito de Deus que me faz conhecer que eu não devo pagar. Uala ou não uala? Uala. Ele me deu o Espírito para que eu conheça o que foi me dado gratuitamente. Estão me vendendo, estão fazendo eu pagar o preço, estão me fazendo fazer um sacrifício. Então eu não conheço o que foi me dado gratuitamente. É como se eu tivesse que pagar por esse copo d'água. Ei, eu não vou pagar, porque isso foi me dado gratuitamente, isto veio do meu Pai. E a palavra revelada no versículo 13 diz o seguinte: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Esse é o motivo porque mandamos abrir aqui, abrir ali, abrir lá. É esse o motivo? É. Porque senão é sabedoria humana. Se não foi algo feito no gabinete pastoral, se não foi algo que eu disse assim: Deus me revelou uma nova campanha. Você já comeu desse reggae, não já? Não pode falar, meu amado. Ih, rapaz, Deus revelou o pastor uma nova campanha aí, essa vai ser fogo puro. Aí tem aquelas irmãs que gostam de bater no ombro e diz assim: você vai, não vai? Você vai, não vai? Que Deus revelou nada, meu irmão. Que Deus vai revelar uma mentira desta? Diz que nós falamos, não é em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Olha, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Abre lá, abre aqui, testifica, está escrito, eu recebo, eu creio, eu tomo posse, porque não existe nenhuma profecia maior do que esta. Tem que estar escrito. E conferir com outros textos para testificar que as coisas são de fato assim agia os de Bereia, assim age o povo da graça de Deus.
está escrito, pode contrariar o mundo inteiro. Eu sozinho com o evangelho serei maior do que todos. Eu fico sozinho com o evangelho porque eu creio no que está escrito. Eu vou conferindo coisas espirituais. Não tem nada de carnal. Não inventei nada. Não houve manobra nenhuma. Não tem nenhuma rosa de Sarão dizendo que a rosa é Jesus. Meu amado, eu vou dizer uma coisa. Mas que petulância do povo, não, meu amado. Como é que eles têm coragem de fazer isto? Claro que fazem com quem ainda está cego. Porque com você, meu amado, eu não gosto de falar essa palavra, mas eu duvido que você leva para a tua casa uma rosa. Porque se levar, vai levar também espinho, que eu vou atrás de você, meu amado. Rosa no meu bolso? Se eu não compro rosa nem para minha esposa, passou o aniversário dela esperando rosa, eu falei, é ruim, hein? R$40 um buquê? É ruim, hein? Fica com a rosa de Sarão aí então, meu amado. Meu amado, mas conferindo coisas espirituais com espirituais. A gente entrava na igreja, vinha o quê? Coisas materiais. Hoje é o quê? Hoje é o quê? Hoje é a colher da casa própria, não sabe não? Não, está perdendo. Em que mundo você vive? Não está ligado no mistério não, né? Pastor trouxe para mais de 3.000 colherinhas da casa própria. Corre e pega a sua. Ué, coisas espirituais ou coisas materiais? São coisas espirituais, meu amado. É isso que te faz mestre. Tem que estar escrito no evangelho. Não é escrito na Bíblia. E na Bíblia está lá Malaquias, na Bíblia está lá a lei do liverato, na Bíblia está para circuncidar, na Bíblia está a Páscoa. Não é escrito na Bíblia, é escrito no evangelho. Doutrina para a minha vida é evangelho. Ela é inspirada, mas revelada é o evangelho. Eu leio o antigo pacto, vejo como aquele povo era desobediente, não vou ser. Mas leio o novo pacto e aplico como doutrina para a minha vida. Se não estiver na revelação da graça de Deus, eu não faço. É para os judeus. Eu vivo do evangelho. Eu confiro coisas espirituais com espirituais, porque nós não vivemos de tradição, nós vivemos de revelação. Tem que conferir Bíblia com Bíblia, Evangelho com Evangelho. É isso que te faz mestre na palavra. Olha o que diz Romanos 6,4. Tem aí? Tem. Vê se tem. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. O batismo foi na morte. Você sabe disso, não sabe? Sabe não? Volta o 3. Teve 4 pessoas falou que não sabe, meu amado. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados no Rio Jordão, na piscina, fomos batizados lá no dedo de Deus. Bem, mestres da palavra, vocês foram batizados aonde? Aí. E quem não é mestre na palavra precisa mergulhar. Cada mergulho é um fresh. Depois Paulo diz no versículo de número 4: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós na tradição, na mesmice da lei. Andemos nós aonde? Em novidade de vida. É revelação, meu irmão. Depois ele diz em 2 de Timóteo 2,15, olha lá. Temos tempo ainda? 10 minutos, olha lá. Procura apresentar-te ao bispo. Isso é que é triste. O triste é que as pessoas querem se apresentar ao pastor. Eu estou falando de cadeira porque eu era assim. Eu era um religioso e eu precisava chegar na igreja, o pastor ver quantas pessoas eu trazia para a denominação, porque eu não levava para Deus. Eu tirava as pessoas das drogas, eu tirava as pessoas da comunidade, eu tirava as pessoas da bebida e fazia elas escravos da denominação.
Quando eu levava elas para lá e uma vez ela liberta das drogas, ela era escravo da religião. Lá o pastor dizia: você não pode botar uma bermuda, não pode cortar o cabelo, não pode ir em outra denominação. Se você aqui não for batizado, você não toca. Se não der dízimo, você não ceia. Eu fazia as pessoas escravas da religião. Por quê? Porque diante de Deus eu nunca fui apresentado aprovado. Eu era apresentado diante do pastor. Diante do pastor, se eu gritasse muito, ele me consagrava. Se eu desse dízimo, ele me consagrava. Se eu falava em língua, você sabe disso, não é? Não é? Não é? Eles dizem que eu ataco, mas não é a verdade? É. Você está dentro da igreja. Se você fala em língua, você está aprovado pela congregação a ser um obreiro. Fala em língua. E se não fala em língua, não tem dom do Espírito Santo. Por exemplo, Jesus não tinha dom do Espírito Santo, Isaías não tinha dom do Espírito Santo, Jeremias não tinha dom do Espírito Santo, vários homens da Bíblia não tinham dom do Espírito Santo, porque eles não falavam em língua. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem que se envergonhar, vamos lá, e que maneja bem a palavra da verdade. Pega eles. Pega eles e manda eles abrirem em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Se perdem. Pega eles e manda eles abrirem em Hebreus 2,14. Não aceitam. Pega eles e manda abrirem em Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz que Deus nos predestinou, é do diabo. Porque não manejam bem esta palavra. Manejam bem, sabe o que? Davi, Golias, mulher do fluxo de sangue, mergulho de Naamã, Sansão cortou o cabelo, e é porque Dalila, a muralha de Jericó, tudo isso. Mas quando traz eles para a palavra da verdade, eles passam mal, porque pelo tempo decorrido deveriam ser mestre. E eu perguntei a um abençoado com 72 anos, eu disse a ele: quantas vezes o senhor perdeu a sua salvação? 3 vezes só. 3 vezes só? E ele perguntou: e o senhor? Não posso perder aquilo que eu não detenho. A salvação não é por obras, é pela fé, é pela graça, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Se a salvação não é produzida por mim e não dependeu de mim, como perdê-la? Não tem como. Mas pelo tempo decorrido deveriam ser mestres e entender tudo isso. Tem aí Efésios 2,8? Vê se tem aí, vê se tem. Tem uns 10 minutos, já estamos acabando já. Oh, glória! Efésios capítulo 2, versículo 8. Olha aí, tem aí? Olha aí. Porque pela graça sois salvos, mediante o dízimo, mediante o sacrifício. Vocês são salvos mediante o quê? E isso dependeu da oração do pastor. E isto não vem de vós, é dom de... Tem um 9? Tem um 9? Tem um 9? Tem um 9? Tem? Não de obras, para que ninguém se glorie. Se fosse mestres, ele saberia que ele não perdeu a salvação nunca, porque a salvação de quem é salvo não é quem pensa que é, não se perde. Então, o que ensinam aí fora é leite, é leitinho. É isso que Paulo disse aos Colossenses capítulo 2, versículo 4, olha só: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Você sabe o que é um raciocínio falaz? É um raciocínio, é um pensamento que parece que é verdade, mas não é. Tipo assim, Jesus é a porta e coloca uma porta de madeira. Isto aqui é um raciocínio falaz. Então, um raciocínio falaz é o que está em cima dos altares.
prometendo mundos e fundos com o intuito de tomar o seu dinheiro. Quando não é para tomar o seu dinheiro, é para te dar cargo e posição. E as pessoas amam. Eu estou falando porque eu amava, eu vim de lá. Eu botava uma mala 007, um jaleco branco, com um sapato marrom cuscuz, com um borderô, assim, borderozinho assim do lado. Quando eu entrava lá na porta, eles já gritavam: vamos dar oportunidade ao nosso missionário. E aqui eu tacava mentira, dizia que eu vi um canguru perneta descendo por ali, e o povo lá atrás: a glória! Isso chama-se um raciocínio falaz, meu amado. Paulo disse: ninguém engane vocês com raciocínio falazes. Tem que conferir coisas espirituais com espirituais. Um raciocínio falaz traz uma perturbação na mente das pessoas. Olha, eu vou te mostrar rápido, não tenho tempo, mas eu vou te mostrar o que é um raciocínio falaz. Olha só, parece que é verdade, mas não é. No meu tempo chamava-se de denorex. Gênesis 4:3. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4. Abel trouxe por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Sabe aonde está o raciocínio falaz aqui? Dizendo que Abel foi o primeiro dizimista. Mas não tem dízimo aqui. Aqui diz que Caim trouxe uma oferta. E Abel também trouxe oferta. Abel não dizimou. Abel deu uma oferta. Abel deu aquilo que ele tinha de melhor para Deus. Voluntário. Deus não cobrou todo mês. Deus não ameaçou com maldição. Deus não jogou sentença. Deus não se meteu em nada. Isto brotou do coração dele. Isto aqui é gratidão. Isto é generosidade. Ele deu o primeiro fruto. O primeiro que saiu do rebanho ele deu. Primícias não é dízimo. Então, um raciocínio falaz usa isso para tirar dinheiro de vocês. Mas quem é mestre não come desse reggae. Mas quem é menino, ganancioso, está com Deus por baganha e tem um relacionamento com Deus por aquilo que Deus pode dar, não por aquilo que Deus fez, faz isso aí. Amados, a igreja não pode mais se alimentar de leite. A igreja não pode estar debaixo do profeta gentileza. Sabe quem é o profeta gentileza? Jesus está voltando. Gentileza gera gentileza. Gentileza morreu e Jesus não voltou. E o raciocínio falaz usa isso para te prender. Porque se Jesus voltar e você estiver no mundo, o que acontece? Você fica. Agora, que os mestres pensem: como ele poderia me deixar se ele me escolheu desde antes da fundação do mundo? Não tem como. Então ele não me escolheria. Agora, se ele me escolheu, significa que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la até o dia que ele vier me buscar. Ainda que vai me disciplinando, vai me batendo, a paternidade não pode ser apagada nos céus, meu irmão. O meu filho não pode deixar de ser meu filho nunca. Vou batendo, vou disciplinando, vou batendo, vou disciplinando, mais uma vez filho para sempre. Ora, se você tem certeza e convicção, e eu espero que eu tenha, que você é filho de Deus, uma vez filho de Deus, filho para sempre. Ninguém pode apagar a paternidade que está escrita nos céus. Não pode apagar. Nós não podemos mais aceitar leite. Nós não podemos aceitar leitinho. Leitinho é para quem não tem experiência com a palavra. Foi o que Paulo disse em Hebreus 5, 11, 12. Olha lá.
Hebreus sim, Hebreus 5, 11, 12, olha aí, tem aí? Tem? Não tem não? A esse respeito, vê se é o 13, versículo 13, é que a página voltou aqui, versículo de número 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite, claro que Paulo não está falando leite da CCPL, tá? Vocês entendem? Pelo menos isso, eu acredito que os irmãos lá da lei que estão me vendo entendem isso, né? Leite que ele está falando é o tipo de alimento que se prega nas igrejas. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Quantos anos na igreja? 30 anos. Vou perder minha salvação. Você é criança, cara. Você está brincando com Deus, cara? Você acha que Deus está brincando com você? Não, pastor, porque eu estou desviado. E Deus apagou meu nome do livro da vida. É mesmo? É, mas domingo que vem vai ter um culto lá maravilhoso. Eu vou voltar. Deus vai escrever meu nome de novo. Você é menino, você é criança. Deus está brincando com você? Dedela, é leite, é dedela, é isso? Saiu da igreja, aí Deus diz: anjo, apaga o nome dele, que ele foi para o bloco carnavalesco Unidos do Tucuruvi. Aí o anjo, acabou o carnaval, ele volta. Aí o pastor: Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Aí Deus: anjo, escreve o nome dele, que ele voltou. Vocês estão brincando com Deus? Vocês são criança a esse ponto? Deus é onisciente. Quando Ele chamou você, Ele sabia onde você ia cair, Ele sabia onde você ia tropeçar. Algumas coisas Ele deixou para que isso te servisse de lição, de aprendizado. Se as coisas que você sofreu não foram uma lição, você tomou um castigo, mas se foi uma lição, teve aulas e experiência com Deus. Deus não apaga o teu nome no livro da vida. Tu és filho, selado, batizado, herdeiro dele eternamente, meu amado. Tá brincando? E o pastor, uma vez usado nas divinas revelações, disse num culto, ele cheio do poder de Deus, segundo ele, né? Que poder é o evangelho. Ele disse: Deus está me revelando aqui que eu sei o que vocês fizeram no verão passado. A irmã foi descendo. Mas no verão passado, vocês estão brincando. Eles estão brincando com Deus, gente. Paulo disse: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Mas eles não conseguem discernir o que é mal de jeito nenhum. O cara está de terno e gravata, tomando o dinheiro deles todo, mas metendo. A máquina chega, arranca gordura, arranca lã, arranca o fígado, arranca tudo. E eles estão lá assim: ele é homem de Deus. Não discernem o que é de Deus e o que não é, porque são meninos. Estão quebrados, desesperançados, debaixo do engano, não tem um ensino correto, não tem a sã doutrina, tem barganha, tem Deus sendo trocado, Deus vendido em forma de toalha, Deus vendido em forma de sabão, Deus ameaçado, Deus descendo a mão, e eles estão lá, e a máquina tosqueando. Meu Deus! O que mais é preciso fazer? O que mais é preciso falar? Vocês se tornaram tardios, e pelo tempo decorrido vocês deveriam ser mestres.
E quando eles se levantassem com as heresias deles, dizendo: quanto mais sacrifício, um mestre da palavra se levantaria dizendo: pode parar. O único sacrifício em que nós nos submetemos a partir de hoje é o sacrifício do Messias na cruz do Calvário. Nós estamos livres, justificados, libertos de todo engano e de toda heresia. Deixamos de ser meninos e somos mestres da palavra. Eles iam dizer que você está com demônio, que você está se levantando contra eles. Eles iam dizer tudo. Você nunca mais voltava lá, mas você ia alegrar o coração do Pai. Que o que está faltando é crente com autoridade, já no meio desses lugares. Eu já disse aqui várias vezes, me chamaram para pregar, eu disse: olha, não, porque a gente gosta do Senhor, que o Senhor tem um pezinho lá. Eu disse: olha, não é que o Senhor de vez em quando dá uns negócios, o Senhor tem uma unção do telefone. Eu disse: olha, o Senhor vai pregar sobre o quê? Eu vou pregar sobre o batismo do Espírito Santo. Quando eu abri em Romanos 6,3, que eu disse que o batismo não era nas águas, que as águas só lavavam o corpo, a caraca, e comecei a dizer que o povo era livre, puxaram o meu paletó. O cara me disse: corre, que tem uma turma aí para meter o sarrafo no Senhor. Nunca mais voltei lá. Mas eu senti no meu coração, umas meia dúzia gritava lá de trás: fala, papai. O outro gritava de lá: eita mistério. Alguém dizia: eu sabia. Falta isso no povo, se levantar encorajado na unção do Espírito Santo e falar: ei pastor, aonde está a campanha que o senhor vai fazer domingo agora? Abre a Bíblia. Coisas espirituais com coisas espirituais. Está pensando que eu tenho um Espírito Santo porque eu faço um creme crack, um sambambá e um lava-sunga na bacia? Eu tenho um Espírito Santo porque eu tenho autoridade. Estou falando em nome de Deus. Mostra-me na palavra do Eterno. Mostra-me, ou então cale-se. O povo não tem essa autoridade. São meninos, aceita o que der. Menino aceita o que der. Toma, meu filho. Toma, meu filho. Toma, com a colher cheinha de jiló. Toma, meu filho. É gagal. E o menino: come, come. Come do... Os crentes estão assim, comendo, igual passarinho, abre a boca. Toma aí, hoje é a campanha do Gideão. E se não aceitar, está passando na frente do bispo, tá? E você vai perder a tua salvação, porque você tem que ser submisso ao pastor. É a arma dos cães. Mas vocês, o alimento sólido é para os adultos. Pode fazer chover. Os mestres da palavra aqui pela internet dizem: opa! Dízimo em graça não pode. Epa! Pão com suco também não pode. E eu quero terminar com João capítulo 6, versículo 37, que falta 3 minutos para o ônibus passar. Olha o que diz isso aí: todo aquele que o Pai me dá. Não é quem passa para crente, não é quem vai para a igreja, não é quem faz uma campanha, não é quem diz assim: estou cansado dessa vida, eu vou entrar na igreja. Não é isso não. É quem o Pai dá, é quem o Pai busca, é quem o Pai predestinou, é quem Ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, se cortar o cabelo, eu lanço fora. Lança. Entra lá. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Uma hora vem. As trevas não podem segurar aquele que nasceu de Deus. Uma hora vem. E tem uma hora que o pastor diz assim: ela não está vindo mais não,
Está vindo mais não? Está vindo mais não? Estou vendo o cofre abaixando. O que houve? O que houve? Ih, ela agora está numa igreja da graça aí. Ih, aquele pastor abapaia, miserável. Não é o pastor miserável, não, é porque ela é do Pai, e quem é do Pai vai vir a Cristo, não vai vir a placa, não vai vir a denominação, não vai ao pastor, não vai ao bispo, esses que o Pai deu, eles virão a Cristo, disse ele, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, disse o dono da igreja, de modo nenhum eu o lançarei fora, de modo nenhum. João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas, no antigo pacto, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu não conheço elas, não sei quem é. Não sei quem é. O pastor no final do culto vai fazer um apelo e eu vou descobrir quem é a minha. Olha essa profeta aí, mano. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Conhece ou não conhece? Conhece. Por dentro, por fora. Sabe o que você precisa? A palavra nem saiu da tua boca, ele já conhece toda. Você quer estar preocupado como que vai ser amanhã, ele já preparou o melhor para você, se tu vives pela fé. Esta enfermidade não é maior do que o poder de Deus, verás a glória de Deus manifestada aí, porque ele te conhece, sabe do que você precisa. Conhece ou não conhece? Conhece. Ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas seguem o pastor Geraldo. Não siga Geraldo, siga a Cristo. Depois ele diz no versículo de número 28: eu lhes darei a vida eterna, quem sabe? Eu dou ou darei? Dou está dado, não pode tomar. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deu, está dado. Não tem quem tira, não tem quem toma. Ele pode falar: da minha mão ninguém as arrebata. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Jamais quer dizer até quando? Jamais. Vê se o sistema pode pregar esta palavra. Se ele quer te botar medo que você vai se perder, aí vem um dono da igreja e diz: e ninguém as arrebatará da minha mão. É onde você está. É onde os mestres da palavra entenderam que uma vez na palma da mão do Pai, na palma da mão do Pai para sempre. E Romanos 8,38, o que diz? Romanos, vamos, está na hora. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, incluindo os apóstolos, os bispos e os pastores, os cardeais e os papas, nem nenhuma outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pode separar ou não pode? Não pode. E se cortar o cabelo? Separa. Entra lá. E se botar calça comprida? Separa também. São contra o evangelho, são crianças, estão brincando com Deus. Isso é leite. Se uma calça comprida que a mulher usa, não senhor, mas isso é, cada um tem a sua doutrina, cada igreja tem a sua doutrina. Quem cada um tem a doutrina é a igreja do homem. A doutrina é esta. Romanos, epístola de Paulo aos gentios, diz que nada, absolutamente nada me separa do amor de Deus. E agora sim eu termino com Hebreus 13, 5 e 6. Agora sim. Agora você vai dormir com essa palavra. 9 horas e 5 minutos, me desculpe, olha lá.
seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Eles ensinam você a ter mais e mais. Ensina você a dar tudo que você tem, dar seu carro. O Espírito Santo na boca de Paulo e na minha disse: não, vocês se contentam com as coisas que você tem. Para de avareza, de querer ter mais e mais e mais e mais. Se contente com o que você tem, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Recebe aí? Recebe aí? Recebe aí? Recebe? Recebe? Porque eu recebo, eu tomo posse e eu acredito nessa palavra. Meu amado, pode roncar trovoada, ele não abandona. Pode subir a água até o Empire State, ele não abandona. Pode cair a Estátua da Liberdade, ele não abandona. Pode chover no Rio de Janeiro, de cobrir o Cristo lá de estátua de pedra, ele não está abandonando. Ele disse: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. 6. Tem 6. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. O que me poderá fazer o homem? Diga aí para mim. Não, porque se eu sair de lá, o meu pastor vem aqui. Meu irmão, se ele vem aqui, mas eu dou tanto nele até ele miar. Diz para ele que ele diz assim: eu estou na igreja de Cristo lá no Sarapuí, mas o homem que é boca lá, que fala lá, diz que o senhor for atrás de mim do meu dízimo, mas ele vai dar no senhor até você miar. Então, enquanto ele não miar, eu não paro de tacar a Bíblia nele. Amados, afirmemos confiantemente: o Senhor é o nosso auxílio. Mas isso é confiantemente, com ousadia, com fé, com determinação. Esta situação não pode ser maior do que o poder de Deus que já está na tua vida. Eu acredito isto, meu amado. Doença seja vencido, miséria seja vencida, portas se abram esta noite. Mas diga isso confiantemente: o Senhor é o nosso auxílio. O que me poderá fazer o homem? Durma com esta palavra. Assim seja. Assim disse o Espírito da graça de Deus. Vamos ficar de pé, vamos.